A lógica, o bom senso. Né? Depois, aí vamos para o controle. Então, mas o espírito veio aqui, ele trouxe uma teoria. Olha, pode parecer lógica. Pode parecer lógica, mas ela não teve aí unanimidade do ensino dos espíritos. Então, ela fica no campo da possibilidade, como o Michel tocou lá atrás, mas ela pode ser desmentida ou melhor explicada depois. E isso não vai mudar nada dentro da teoria espírita. O grande problema, né, Michel e Eric, pessoal, é que o Kardec vai dizer assim, não aceitar nada cegamente que venha dos espíritos. Kardec, ele não abriu exceções que venha dos espíritos. Então, peraí. Mas está dizendo ser espírito da verdade. Se não está em acordo, se não é racional, se tem que aguardar, vamos aguardar. Pronto. Né? Aí, assim a doutrina caminhou até hoje sem erros. Mas não podemos querer pegar a informação dos espíritos, atribuir, porque, salvo engano, gente, Evangelho segundo o Espiritismo, são 6 comunicações do Espírito da Verdade, somente, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, né, querer atribuir tudo quanto é resposta ao Espírito da Verdade seria um tanto quanto pouco apressado. Agora, entender assim, eu vou usar a escala espírita porque é uma opinião do espírito. De repente, ele está dando a opinião do ponto de vista dele, que pode estar certo, que pode estar errado. E assim se faz ciência. Michel. Isso, não, e para nós martelar mais um pouco, e a pergunta foi ótima, viu, Alex? A pergunta foi ótima, porque é muito importante tratar disso. Porque aí está o cerne da confusão. O movimento espírita não entendeu. O próprio. Qual é o problema do movimento espírita? É que ele fez confusão naquilo que era vital para o espiritismo. E por isso aconteceu tudo o que aconteceu. E esse é um ponto vital. Quando o movimento espírita passa a tratar Kardec como codificador, aí foi um erro. Porque ele não foi um codificador. Essa ideia, não, ele reuniu, porque a doutrina dos espíritos é um erro. Isso é um erro. E os exemplos eu citei antes. A doutrina é dos espíritos, mas os espíritos estão dizendo coisas diferentes. Os espíritos estão dizendo coisas diferentes. Se a doutrina é dos espíritos, como é que eu faço a escolha? Kardec teve que escolher. Teve que escolher os princípios, aquilo que seria a teoria espírita. E mais, não é só escolher. Ele teve que usar os critérios para escolher. E mais, ele teve que criar os critérios, não existia. Não é que ele pegou um manual assim, ó, critérios para saber quando um espírito está falando a verdade. Deixa eu ver aqui. Mas não tinha. Ele teve que criar os critérios, aplicar os critérios, ter acesso aos fenômenos, às evocações. E aí, produzir a teoria. Por isso que não pode ser codificador. E as pessoas têm as pessoas têm uma dor, uma dificuldade de dizer que Kardec foi o criador do espiritismo. Kardec foi o criador do espiritismo. Mas a doutrina dos espíritos. Aí que tá. A gente acha que por dizer que ele foi o criador, não significa que ele tirou as ideias da cabeça dele. Como é uma ciência, ele tirou do estudo dos fenômenos. Então é resultado dos fenômenos, por isso que é uma ciência. Mas quem é que identificou os fenômenos, estudou os fenômenos, criou os critérios, aplicou os critérios, fez o texto? Kardec. Kardec, a pessoa Kardec fez. Então é confundir. Tem textos que Kardec diz, né? A doutrina espírita não é minha. Daí as pessoas me mandam, olha aqui, tu disse que espiritismo, que Kardec não era codificador, mas ele tá confundindo. Aqui ele está falando da origem, que o espiritismo partiu dos espíritos por causa dos fenômenos, que o espiritismo é uma ciência. Mas quem criou a ciência foi Kardec. Ele escolheu. Que nem eu falei, a doutrina dos espíritos, então como é que eu diferencio? Como é que eu escolho quando 2 espíritos dizem uma coisa contrária da outra? Eu tenho que usar os critérios deixados por quem? Por quem? Por Kardec. Quem criou os critérios? Kardec. Mas ele criou da cabeça dele? Não, ele criou a ciência.
E a ciência não é produto simplesmente da cabeça de alguém. Mas ele tem o mérito, ele que criou a ciência. Percebe? E aí vem um outro ponto que ainda foi um pouquinho da pergunta do Alex, que ele disse assim, mas os espíritos deixariam uma resposta errada ser dada, mas é aí que tá. Como é que eu faço para saber se a resposta está errada ou está certa? Essa é a questão. Ah, mas agora a gente pode saber por novas pesquisas, que a resposta está errada. Mas se eu não tenho as pesquisas, como é que é a ciência? Eu fico com aquela teoria que é a melhor para o momento. Então o Espírito falou alguma coisa sobre formação dos mundos. O Espírito disse algo. Aquela resposta que o Espírito disse, ela é uma das possibilidades teóricas que aquela ciência dava na época. Bom, eu posso colocar como hipótese, não tem nenhum problema. Ah, mas Kardec devia explicar que era uma hipótese. Ele explica. É que a culpa não é dele se o movimento espírita não lê a obra inteira dele, ele explica. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou provar, já que o pessoal gosta disso, né? Eu vou provar para vocês, nas próximas questões, ainda nesse capítulo, eu vou provar o que eu estou falando. Que nessas questões, Kardec vai explicar isso. Que são hipóteses. Se aquilo que o Espírito pode dizer assim, ó. Vou dar 3 exemplos logo. Eu faço uma pergunta para o Espírito sobre formação dos mundos. Aí vem o Espírito e me diz uma bobagem que não tem pé nem cabeça. Aí Kardec olha, bom, isso que o Espírito está falando, olha usando os critérios. Isso que o Espírito está falando não tem racionalidade, lógica nenhuma. Falhou num critério. Agora vamos ver o que diz a ciência do que ele está tratando. Ah, diz completamente o contrário. Ele rechaça. Ah, mas daí vem o Espírito e diz, faço a mesma pergunta, vem outro Espírito e diz assim, não sei. Aí Kardec publica. Não sei. O Espírito está dizendo que não tem como saber. Que isso é um trabalho dos homens, é da competência dos homens. Agora vem o terceiro Espírito, que eu faço a mesma pergunta, e ele diz assim, sim, os cometas são mundos em formação. Agora eu tenho uma terceira resposta. Um disse bobagem, outro disse não sei, e outro disse sim, ele confirmou. Aí Kardec diz, bom, não é nada irracional, olha usando o critério. Agora vamos ver o que diz a ciência do assunto. Olha, uma das teorias é que realmente o cometa é o mundo em formação. Aí ele coloca, bom, tá aqui a hipótese do espírito, mas é uma hipótese. Aí mais para baixo ele explica que é hipótese. Ah, mas o João lá do sei da onde leu só as primeiras questões e não chegou onde ele disse que é hipótese. Problema do João que leu errado. João é leviano, não é Kardec. Então, nota, por que não há problema? Porque Kardec aplicou os critérios. Os critérios foram... O que é mais importante? São os critérios. Os critérios foram usados? Foram. Pronto. Está resolvido, não há contradição. E aí ele explica. A hipótese está dada. Se lá na frente ficar comprovado que a hipótese não é mais hipótese, é falsa, abandona aquela hipótese que o Espírito colocou na questão, que é esse caso. Um exemplo. Percebe? É assim. Kardec dizia, não há possessão, só há subjugação. Isso em 1861. Ele bota lá no livro dos médicos. Não há possessão. Ah, mas por que o espírito é verdade não se comunicou dizendo que Kardec está errado? Porque Kardec aplicou os critérios. Os fenômenos demonstravam que não havia possessão e não era irracional. Pronto, aplicou o critério. Ah, por que ele mudou? Ele diz novos fenômenos. Olha o que ele está dizendo. Novos fenômenos se apresentaram e mostraram que estava em erro a possessão. Agora tem novos fenômenos. Ou seja, surgiu um elemento novo, os critérios foram aplicados. Em todos os casos, os critérios foram aplicados. Então, o Espiritismo segue sendo coerente e uma belíssima ciência. É assim. O que não pode é ter contradições, por exemplo, nos critérios. Ou no núcleo central da teoria. Ele dizia assim, há reencarnação, não há reencarnação. Bom, aí eu tenho uma contradição, aí eu tenho um problema de contradição dentro da